Bom, meu nome é Cliverson Pessoa. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia, que é aí do lado, né, do Acre. Cursei História, né, na graduação, na UNIR, na Universidade Federal de Rondônia. Talvez alguns de vocês conheçam. A UNIR também tem uma proximidade muito grande com a UFAC. Eu trabalhei com arqueologia, né, desde o início da graduação, durante a construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio, que foi também, assim como tem sido o desmatamento, né, atualmente, foi um marco assim dessas mudanças que têm ocorrido no sudoeste amazônico, dos impactos socioambientais, né, mais recentes. E esse primeiro contato permitiu que eu fizesse um estágio, né, estudasse alguns desses sítios, estudasse um pouco da cultura material e aprendesse um pouco mais sobre arqueologia. Depois eu segui para a Universidade Federal do Pará para fazer o mestrado e continuar um pouco com essa pesquisa no Alto Rio Madeira. Desde 2018, eu morei no Acre também, né? Durante 3 anos trabalhei na Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas da CEOP, na cidade do Povo ali, né? Onde foi construído o projeto de casas populares. Já como arqueólogo, né, fazendo trabalho de educação patrimonial. Nesse período também entrei em contato, né, com algumas coisas já dos geoglifos, que foi muito bacana. Em 2018 eu entrei no doutorado aqui em São Paulo, da onde eu estou falando agora, por isso que eu dei boa noite, que aqui já é a noite, eu sei que no Acre a gente está no fim da tarde agora, né? E no doutorado eu continuei meio que a pesquisa, né, no Alto Rio Madeira, mas ela foi muito mais focada no leste do Acre, onde tem as estruturas de terra, os geoglifos, uma série de estradas também. E minha pesquisa foi meio que, como o professor Marcos falou, né, tem um pouco dessa pegada interdisciplinar, porque eu trabalhei com algumas fontes históricas, então teve um diálogo, né, da arqueologia com essas fontes, que é uma coisa também muito bacana assim, do Acre, né, que é um dos poucos lugares que permite fazer isso também, de trajetórias tão antigas, né, comparar trajetórias tão antigas como da arqueologia, né, quando se faz história indígena, até essa documentação mais atual, né, que desemboca na questão do Acre, né, na questão das fronteiras, no primeiro ciclo da borracha, né, enfim. Então, no meu doutorado eu estou, né, e agora também no presente, né, eu meio que estou continuando um pouco esse trabalho, eu estou entrando agora no projeto Amazônia Revelada, que tem sido coordenado pelo professor Eduardo Neves e outros colegas, que tem utilizado tecnologias LIDAR, né, que é um laser, um radar, né, que colocado em um avião de pequeno porte, sobrevoa a floresta e possibilita fazer uma espécie de scanner, né, do terreno, da topografia, e a gente consegue visualizar diversas estruturas de terra, tais como essas dos geoglifos do Acre. Então, agora eu estou trabalhando nesse projeto como uma forma também de continuidade do doutorado, né, com as estruturas de terra. Então, a gente está também entrando em contato, né, com as comunidades locais, né, porque tem um efeito colaborativo, né, nisso tudo, em ter uma parceria, né, com as pessoas que moram nos lugares, que já conhecem esses lugares, né. É também uma outra maneira, né, de se fazer arqueologia, né, no presente, que não é mais como no passado, né, que os cientistas chegavam nos lugares, né, escavavam, levavam aquilo tudo embora, né, depois aquilo ficava exposto no museu. Hoje a gente faz arqueologia com as pessoas do lugar, né, mesmo, assim, né, são as pessoas que conhecem de fato esses lugares, né, não é a gente que está descobrindo, né, até essa palavra, né, descoberta, já não é mais utilizada assim, né, com tão afinco na arqueologia, porque de fato essas coisas, né, os sítios arqueológicos, esses lugares antigos, já são conhecidos pelas pessoas que moram nesses lugares, né, e muitas vezes já dão significados, né, tem uma história, né, com os sítios arqueológicos, né, no caso aí do Acre com os geoglifos.
Então, eu acho que é meio que isso, assim, é por aí que eu estou indo, assim. Tá legal. Francisco, você quer assumir a mediação? Oi, tá, pode ser. Então, tá todo mundo me escutando bem, direitinho? Perfeitamente. Tá. Perfeitamente, Francisco. Basicamente, o Marco já falou um pouco, né, como vai ser nossa dinâmica, mas boa noite, eu sou o aluno Francisco, sou do 7º período do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, e acredito que eu falo em nome de todos aqui da sala, né, que é um imenso prazer o professor Cliverson ter aceitado o convite para estar aqui hoje, para debatermos sobre os movimentos da arqueologia na sociedade. E essa é uma atividade, né, da disciplina de Introdução à Arqueologia, ministrada pelo professor Marcos, e basicamente eu gostaria de salientar, né, a importância de nós debatermos sobre a arqueologia, né, no curso de Ciências Sociais, né, porque a arqueologia tem um impacto social muito importante para o curso. Então, é de extrema importância, né, nós estamos aqui hoje fazendo esse debate com um profissional na área. Fico agradecido que o senhor aceitou e também pela partilha de conhecimentos que nós vamos ter. Basicamente, como o professor falou, cada aluno irá fazer uma pergunta e aí nós irá fazer uma pergunta para o Cliverson e aí nós iremos debater se acharmos necessário e no final terá o encerramento e as considerações finais. Deixa eu ver aqui. Bom, aí aqui, segundo o meu plano de perguntas, o primeiro seria o Kelvison. Tu quer falar já, Kelvison, a tua pergunta? Sim, sim. Primeiramente, boa tarde, boa noite, né? Novamente é uma honra recebê-lo, professor Cleverson. Me chamo Kelvison, né? Sou também aluno do 7º período do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. E a minha pergunta é a seguinte: qual é o papel da arqueologia subaquática ou de áreas alagadas, como rios e lagos da Amazônia Ocidental, na descoberta de artefatos ou sítios arqueológicos submersos? E quais tecnologias estão sendo usadas para explorar esses ambientes? É isso a pergunta. Ok, Kelvison. Eu já respondo? É livre, Pode né? ser. Sim, Eu já acho legal. pode responder. Massa, hein? O Kelvson é da minha turma, né? Dos nomes complicados, né? Do norte. Cliverson, Kelvson, dava uma Sim, dupla sertaneja, né? dava. Muito bacana. A gente não tem muita arqueologia subaquática na Amazônia, né? Por incrível que pareça, né? Uma, uma área assim, né? Que tem muitas águas, né? A gente não tem feito mergulhos, né? Tem um trabalho, se eu não me engano, no Amapá, em que eles conseguiram no fundo de um rio, eu acredito, uma canoa e alguns artefatos cerâmicos, uma vasilha inteira, né? Mas a partir de fontes orais. A gente a gente tem trabalhado, né, a gente tem mais uma arqueologia, vamos dizer assim, ribeirinha e da terra firme, né? Apesar de que essas duas subdivisões tenham sido criticadas, né? Inclusive por conta dos geoglifos do Acre, né? Porque os geoglifos do Acre são uma das assim, mais importantes evidências de ocupações na terra firme na Amazônia, né? Então é meio que a gente tem meio que essa divisão também assim para entender a Amazônia, né? Em que a gente pode tomar os rios, né? Todos os rios como as várzeas, né? E essas áreas de terra firme, né? Que sobram
seria a maior parte, né, na realidade, da Amazônia, né, corresponde a 98%, enquanto essas áreas ribeirinhas correspondem só a 2%. E, por incrível que pareça, a gente tem trabalhado mais ao longo dos rios, né, por conta da acessibilidade, né, por conta da logística, de mobilidade mesmo, né, de locomoção, né, dentro da Amazônia, que é uma área ainda, uma região ainda que é difícil, né, a gente ir de um lugar ao outro por conta das suas dimensões continentais. Então, a gente ainda tem pouco, né, dessa arqueologia aquática para mergulhar, né. Uma arqueologia aquática tem sido mais bem sucedida nas zonas marítimas, né, no litoral do Brasil, né, principalmente no Nordeste, ligado também muito à arqueologia histórica, né, principalmente aos naufrágios, né, a ocupação colonial ao longo da costa. Eu acho que, assim, para quem tem interesse, né, nesse tipo de pesquisa, a gente tem assim, diversos trabalhos muito voltados, eu acho que para esse tipo de abordagem, né, num período um pouco mais recente, né, relacionado ao período colonial, né, e um pouco menos com a história indígena, né, de forma geral. Não sei se eu respondi. Não sei se tinha outra pergunta além dessa, da arqueologia subaquática, eu não sei se eu respondi tudo. Não, respondeu. Achei muito interessante, né? Até como o senhor falou, né? Tem muitas comunidades ribeirinhas, né? Aí eu tive essa dúvida, né? Porque pode, hora ou outra, eles podem ter deixado muitos sítios submersos nos rios. Aí eu tive essa dúvida. Mas muito legal a resposta. É interessante, tem um trabalho no Maranhão, nas esteireiras do Maranhão, do arqueólogo chamado Alexandre Navarro. Ele tem feito alguns trabalhos nesse sentido também, mas não é tanto de mergulho, né? Ele tem mapeado, né, essas esteireiras no período da estiagem. Então, ele conseguiu ver alguns esteios que eram colocados das casas, né, sobre os rios, e essas pessoas tinham suas aldeias sobre lagos, sobre rios, né, mas que no período, né, determinado período do ano, essas áreas secam. Isso faz lembrar também um pouco que não é, né, dessa forma, mas lembra um pouco do modo de vida dos Palmari, né, no rio Purus, que tinham jangadas, né, o professor Marcos conhece um pouco mais, que tinham alguns tipos de habitação, né, sobre embarcações, né, que acho que é um exemplo mais próximo que a gente tem do Acre também, nesse sentido. Muito obrigado, professor. É isso. Valeu. Certo. Então, Kelvson teve a primeira pergunta já respondida, né? Abrindo as perguntas, muito interessante, porque ainda é uma área que eu, pelo menos, não conhecia, né? Sobre essa questão da arqueologia subaquática. E agora, vamos para a próxima pergunta, que quem vai fazer é a Ana. Então, Ana Késia, pode começar. Olá, boa tarde. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu sou aluna do 7º período e, de acordo com as nossas aulas, eu fiz a minha pergunta, que é a seguinte: a floresta amazônica foi profundamente moldada por sociedades antigas que manejavam espécies como a macaxeira, a pupunha e outras árvores frutíferas da região. Na sua visão, como arqueólogo e pesquisador, esses achados, eles revelam para a arqueologia sobre a relação dessas sociedades, o que esses achados vão revelar para essa relação entre essa sociedade e o ambiente que transformaram a paisagem amazônica? Oi, Ana, obrigado pela pergunta. A gente tem muitas evidências de manejo da paisagem, né? Mais uma vez, o Acre também é pioneiro, né, nessa abordagem. Acho que um dos casos mais famosos também são as castanheiras, né? E que é muito próxima da gente, né? Quando se fala em Amazônia, né? Todo mundo conhece. Tem diversos tipos de manejo da paisagem, né?
geoglifo é uma dessas maneiras, né, que a gente está tentando entender, né, que não tem também uma interpretação única, né, definitiva sobre esse tipo de modificação. Tem, né, diversas modificações de plantas também, que a professora Jennifer Watling, que agora é professora aqui em São Paulo, né, ela estudou aí no Acre, os fitólitos, que são microvestígios, né, que a gente não vê a olho nu, assim, ela escavou alguns desses contextos dos geoglifos do Acre e conseguiu ver isso microscopicamente, os tipos de sementes, né, que os povos construtores dos geoglifos estavam consumindo ou manejando. E o milho e a abóbora é um dos mais famosos, assim, né, um dos mais das plantas, né, que eles mais manejavam, mas existem outras plantas silvestres também, né, inclusive banana brava, entre outros que eu não me lembro de cabeça, assim. Mas é muito bacana essa história, até se fala em domesticação, né, das plantas, né, da paisagem. Mais uma vez, o professor Marcos também, eu acho que ele conhece muito mais disso, né, já escreveu sobre processos de contradomesticação, que é uma coisa que eu estou aprendendo também um pouco mais agora, que é um manejo, né, que as populações indígenas fizeram no passado, né, em uma constante experiência com essa floresta, né, com a vegetação, e foram selecionando plantas ao longo do tempo, mas que algumas delas não necessariamente eles mantinham, né, ao longo das suas habitações, né, das suas casas, né. Algumas coisas são bem diferentes, né, nesse processo de plantio, né. Então, tem desde a gente conhece desde de roças, né, o modo de vida, né, o modo de plantio, né, mais comum, né, um modo de vida agrícola, né, em que as pessoas plantavam em roças, mas existem também outros modos de manejo das paisagens, que era ao longo de caminhos, de estradas, né, em que as pessoas iam jogando essas sementes, né, iam desenvolvendo outras relações com as plantas e com a floresta. Então, isso tem sido uma das coisas mais importantes para se compreender no passado, né, como que as populações indígenas manejavam, até hoje, né, como que elas manejam as plantas e a floresta, né, em diferentes maneiras. Então, tem uma diversidade de práticas, de fato, de manipular, né, as paisagens. E no Acre a gente está tendo alguns desses exemplos, né. Assim, tem diversas terras indígenas, né, que talvez a gente tenha essa continuidade até hoje, né, em manejar esses lugares, né, em manejar essas paisagens. O que eu conheço é que tem sido muito forte, assim, uma discussão em se falar que existe uma única planta, né, que sustentava as populações no passado, né. Essa sempre foi a grande discussão da arqueologia na Amazônia, assim, de que tinha que ter uma proteína, né, tal como nos Andes, né. Nos Andes é muito famoso o milho, né, que sustentou desde das culturas mais antigas até o Império Incaico. Mas na Amazônia parece que não foi tão, não teve, né, esse modelo, né, tão claro, assim, de que uma única planta, né, como a mandioca, né, ou o milho, né, teriam sustentado todos esses povos, né. Parece que foi muito diversificado o modo de vida das populações, então a gente precisa entender, né, assim, como que eram, né, essas maneiras, né, que eles utilizavam, essas práticas de modificação na paisagem. E aí que entra, eu acho que o leste do Acre, né, nessa história, por conta dessas grandes modificações que a gente está vendo agora dos geoglifos, né. A gente conhece mais os geoglifos, né, a gente ouve mais falar deles, né, mas a gente tem outros tipos de estruturas de terra também que a gente está começando a compreender agora. Tem um tipo que é aldeias circulares com montículos, que teve até um projeto no sítio Sol de Campinas do Acre, que foi coordenado pelo professor Eduardo Neves, aqui da USP, né, em uma parceria com a UFAC. Alguns alunos participaram em 2014, 2018, foi bem legal. Eu tive a oportunidade de ir nesse campo em 2018,
Então tem esse tipo de sítios, né? Tem outros sítios que a gente conhece como aterros ou cotas positivas, que é um tipo de muro que se erguia como um recinto, né? Os geoglifos são valas, né? Geométricas que delimitavam esses lugares. Essas aldeias circulares são montículos, né? Montes feitos de terra, e esses aterros são como muros, né? Quadrados ou também em outras formas geométricas. E parece que muitos deles estavam relacionados com plantios, né? Eram tanto aldeias como tinha uma relação com, não necessariamente com a agricultura, né, em si, como a gente conhece, mas com o manejo da paisagem, né, tais como as castanheiras que a gente tem visto na Amazônia. Então, parece que tanto, né, essa relação de mobilidade das pessoas no passado, né, de um lugar para outro, né, de uma região para outra, desde os Andes até a Amazônia mesmo, né, tem evidências de que as plantas foram também manipuladas e viajaram, né, de um lugar para o outro, assim. Então, é muito importante a gente entender, né, de que maneira essas populações modificaram. Não sei se ficou muito extensa essa resposta também, mas eu tentei assim, dizer de uma maneira geral, né, como é que a gente está entendendo, né, essas modificações na paisagem, né, que existem diversas formas, né. E no passado, né, na história da arqueologia, no passado, sempre se procurou uma espécie de proteína, né, que as pessoas utilizavam, né, e isso muitas vezes foi creditado ao milho e à mandioca, né, mas que hoje a gente está entendendo que muitas plantas participaram desse processo, né, desde de ocupação das pessoas, como também de mobilidade. Sim, sim. Muito obrigada pela Tá resposta. ótimo. Obrigado pela resposta. Foi respondido, né, Ana? E, bom, já trazendo agora a questão para o debate amazônico, da arqueologia amazônica, o próximo aluno a fazer a pergunta será o Leomar. Boa tarde aí para o seu Cliveson, para todos os colegas que estão aqui presentes. Ou boa noite, né, no caso dele. A minha pergunta é essa, como a arqueologia amazônica se consolidou como campo de pesquisa no Brasil? Essa é uma pergunta que acho que é uma pergunta pequena, mas bem interessante. Valeu, Leomar. A arqueologia amazônica, ela está, assim, desde o início, né, das primeiras pesquisas arqueológicas no Brasil, que se inicia no século XIX. Alguns naturalistas, né, como Barbosa Rodrigues, Domingos Ferreira Pena, eles geralmente trabalhavam, né, em museus como o Museu Nacional ou o Museu Paraense Emílio Guild, que já tem, né, uma história também, uma trajetória, né, tão antiga quanto o Museu Nacional. E essas primeiras pesquisas buscavam fazer coletas, né, de artefatos, né, principalmente na ilha de Marajó, né, que são os contextos mais conhecidos, Santarém também, ali ao longo da Foz do Amazonas, né, no Amapá. Então, são os contextos mais conhecidos dessa época. Então, essas primeiras pesquisas coletavam urnas funerárias, né, vasilhas inteiras, esses grandes artefatos que eram mais chamativos, né, mais bem decorados. E eles, né, era uma coleta, mas que era para atender já uma teoria pré-estabelecida, né, que era de migrações transatlânticas, e que isso foi mudando depois, né, com algumas migrações até dentro da América. Mas é interessante pensar como que esses primeiros naturalistas entendiam, né, essas construções, né, dos pesos marajoaras, né, que são grandes montes de terra que foram construídos também, né, um tipo de modificação na paisagem. Eles entendiam que eram pessoas que vinham de fora, né, os fenícios, né, tinham todo um imaginário assim
que envolvia, né, essas migrações mesmo que passava pelo Atlântico, e que depois, já no fim do século XIX, isso vai começar a mudar, né? Mas que vem com toda essa carga, né, do pensamento europeu no início da arqueologia brasileira, né? Então, a Amazônia, a arqueologia amazônica, ela acompanha, né, essas primeiras pesquisas, né, desses grandes museus, né, dos antiquários, né, de uma época que a antropologia e a arqueologia também caminhavam juntas nos museus, né, com as coletas de artefatos, e era dependente, né, dessas teorias, né, e que isso vai mudando, né, ao longo da história, né, no início do século XX já é uma outra maneira de se praticar arqueologia. Não sei se eu respondi, eu acho que é isso, né? Sim, sim. Foi respondido, né, Leomar? Foi sim. Uma resposta bem compreensível. Obrigado, viu? E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu estiver falando, podem perguntar também, que eu explico. Se tiver algum termo assim que não esteja claro, eu posso explicar melhor. Tá certo, obrigado. Super importante trazer esse contexto, né, histórico e social. E agora, a próxima pergunta é minha, né? Então, a minha pergunta é: a arqueologia no Acre tem potencial de influenciar políticas públicas, por exemplo, na preservação ambiental ou no turismo cultural, ou ainda pretende ser vista como um campo restrito à academia? Boa pergunta. Bom, tem muita coisa, né, assim, que a gente precisava avançar, né, na arqueologia, né? A gente assim, já teve muitas, né, muitas ações, né, da arqueologia amazônica pela professora Denise Chan, que foi uma das primeiras arqueólogas, né, que atuaram aí no Acre, e ela que, juntamente com o professor Alceu Hanze, né, que muitos de vocês talvez conheçam, eles tocaram o projeto dos geoglifos juntos e pensaram muitas coisas nesse sentido também, né, para tentar explorar mesmo como um patrimônio, né, e para tentar uma divulgação, né, desses sítios arqueológicos. Inclusive está tramitando até hoje na Unesco, né, o tombamento dos geoglifos, que seria muito interessante se fosse reconhecido isso mundialmente, né? E eu acho que essas estruturas têm, né, tem chances, né, para isso, mas não sei assim, se vai conseguir. A gente conhece muita coisa, né, mais uma vez nos Andes, né, no Peru, né, eu acho que talvez alguns de vocês já tenham ido pela 317, subindo ali, né, Cusco, visto alguns desses sítios arqueológicos dos Andes, né, são muito visíveis, né, as coisas, né, visto de cima, né, a gente consegue visualizar, mas no Acre a gente não tem essas montanhas, né, essas áreas montanhosas em que a gente pudesse visualizar esses sítios. Então a gente precisa, no caso seria construir, né, ou ter algum tipo de infraestrutura que pudesse gerar, né, esse tipo de visibilidade, esse tipo de visitação desses lugares. Então, algumas coisas já foram pensadas nesse sentido, né, como alguns mirantes, né, aqueles passeios de balão. Até cheguei a fazer um desses passeios em uma visita que eu fiz aí em 2012, no evento dos geoglifos. E é muito bonito, assim, eu acho que tem um potencial muito grande para isso, né. Então já tem coisa sendo pensada, então, nesse ramo para o turismo aqui em Rio Branco, no Acre. Teve alguns projetos nesse sentido, né? Eu não sei se eles foram para frente, assim, né? Não sei
continua hoje, né, essas ideias. Mas algumas possibilidades surgiram nesse sentido, né, como do próprio turismo nesses sítios arqueológicos, né, enfim, mas eu acho que também, para além disso, da questão vamos dizer assim, dessa exploração, né, para fins de visitação, eu acho que a gente precisaria também de um trabalho de educação patrimonial, né, assim, para as pessoas que moram nesses lugares, né, também, né, como uma maneira delas ganharem dinheiro com isso, né, assim, né, das pessoas que já Exato. estão lá, né, porque um dos questionamentos que eu quis trazer com essa pergunta é justamente esses impasses, porque tem uma linha tênue, né, entre o turismo e como isso é bom, traz benefícios, mas também tem os riscos em questão de que vai muitas pessoas e aí vão estar lá entrando na natureza e isso pode desequilibrar algumas questões naturais e também esses impasses, né? Os impasses entre a arqueologia, que é um estudo científico, e o turismo, que é algo mais popular e que não tem necessariamente um critério científico, né? Então, como essas duas coisas se dialogam juntas, entende? Você acha que é possível elas andarem juntas no Acre? Sim, eu acho que sim, teria que ter políticas de Estado, de fato, né, para realizar, né, seria muito bacana assim, uma contrapartida, né, estadual, municipal, também nesse sentido, federal também, claro, né, assim, do próprio IPHAN, né, que é quem fiscaliza esses sítios arqueológicos. Não sei, assim, eu para que acho houvesse um equilíbrio, né, entre turismo. eu acho que a gente também que está pesquisando, né, e aí eu me coloco nessa situação também, eu acho que a gente teria que começar a concorrer nesses editais, né, de políticas públicas, né, por esse tipo de projeto, né, assim, que envolva o público, a sociedade, né, os moradores locais que estão nesses lugares, porque também não pode ser só de cima para baixo, assim, né, vir um projeto, né, do Estado e tudo, né, ali, para ter algum tipo de exploração, seja turística. Só visando o lucro, né, em detrimento das causas ambientais, né? Sim, e tem muita coisa legal, assim, com as comunidades aí no Acre, né, de seringais, né, das pessoas que moram nesses lugares e conhecem os sítios arqueológicos, né, tem já até, assim, relações, né, antigas com esses lugares, então eu acho que é muito bacana a gente ouvir essas histórias, eu acho que nesse sentido seria muito proveitoso, assim, seria muito rica essa discussão, mas desde que tenha de fato, assim, seja um trabalho colaborativo, né, com as pessoas, né, que tenha um retorno para elas, né, não apenas que vá, né, nos lugares, né, visitem, depois vá embora e tudo, né. Eu acho que tem que ter uma troca, de fato, com quem está morando. Isso. Eu também acho, concordo plenamente, assim, que aqui no Acre tem muita coisa, tanto para ser estudada, quanto para ser mostrado, né, pro Brasil inteiro e pro mundo, por que não, né, mas que isso tem que ser feito com cuidado, né, para não acabar só explorando e a gente perdendo nossas riquezas, né. Muito obrigado pela resposta. E agora a próxima pergunta, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Larissa, próxima pergunta é da aluna Larissa. Primeiramente, agradecer, né, a participação do professor. Minha pergunta é bem simples, na verdade, né? Traz um pouco mais o contexto, tanto acreano quanto também os estudos feitos em Rondônia, um pouquinho. Que é como as evidências de aldeias circulares e sistemas de estradas interligadas no Acre e em Rondônia ajudam a repensar a ideia de urbanismo pré-colombiano na Amazônia Ocidental. Que eu vi que é algo um pouco mais recente, né? Então, é um estudo mais recente, né? 10 anos para cá, basicamente, 10, 20 anos. Então, não tem tanta literatura, assim, bem estudada quanto as outras, né? Então, eu achei mais interessante pensar nesse tipo de questionamento. Legal.
Não é uma pergunta fácil, hein, Larissa? Valeu, muito bacana. Isso é o que tem sido dito, assim, tem sido comentado, né, pelas recentes pesquisas arqueológicas na Amazônia, que tem chamado muita atenção, né, assim, de falar de cidades antigas, né, não como Ratanabá, tá, pessoal? Ratanabá não existe, tá? Então vamos deixar bem claro aqui. Meu Deus. Inclusive, Ratanabá é uma coisa que atrapalha o nosso trabalho, né, assim. Mas existe, de fato, essa ideia do urbanismo, né, das cidades antigas, né, e que tem um arqueólogo, né, o Michael Heckenberg, que trabalhou no Xingu há muitos anos, ele já tinha falado, né, sobre isso, e agora parece que a arqueologia está retomando essas questões, né, com as diversas evidências que têm aparecido. Parece que, de fato, essas evidências do Acre, elas apontam para isso, né, tem mais de 1.000 estradas, já mais de 1.000 feições de estradas em toda essa parte do leste do Acre, sul do Amazonas e oeste de Rondônia ali, né, e aquela área de Pando que tem floresta ainda, provavelmente tem muito mais ali, né. Tem um tipo de trabalho que alguns pesquisadores têm feito também, que é estimar, né, um tipo de modelo preditivo, que é estimar a quantidade de estruturas que podem existir na floresta com base no que a gente já conhece no momento, né. Então, como a gente já conhece muita coisa que tem no leste do Acre, né, esses pesquisadores, né, utilizaram inteligência artificial mesmo, né, essas tecnologias, né, avançadas, e fizeram um cálculo computacional de que existe muito mais nas florestas, né. Tem um pesquisador do INPE, o Vinícius Peripato, que chegou a estimar que tenha mais de 10.000 estruturas em toda a Amazônia, né, com base nessas informações. Então, é muita coisa, né, assim, que existe. E que dá, né, para pensar também nessas cidades, né, nessas formas de urbanismo, né, relações que as pessoas construíam esses lugares, estavam conectados, né, uns aos outros, né. Mas é muito difícil isso ainda para a gente pensar para o Acre, nos termos de como a gente conhece o urbanismo que é aplicado em outras partes da América, né, como no contexto maia, nos Andes, por conta de uma espécie de, vamos dizer assim, de evidências, né, que se leva em conta quando se pensa esse tipo de, né, de organização, vamos dizer assim, mas também uma forma que a gente precisa deixar de pensar, né, que se tem cidades é porque tem muita cerâmica, né, se tem cidades é porque muita coisa foi modificada, vai ter muita gente, vai ter... Então, assim, parece que nem tudo isso cabe no Acre, nas evidências, porque no Acre a gente tem pouca cerâmica, o que não é compatível com as modificações na paisagem, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, assim, mas as poucas escavações que já tiveram nas estruturas de terra do Acre, poucas cerâmicas foram coletadas. Então, as interpretações acabaram se voltando para esses lugares como centros cerimoniais, né, como lugares que não eram assentamentos permanentes. Então, aí gera uma espécie de, vamos dizer assim, de contraste, né, com essa interpretação de cidades antigas ou de urbanismo, né, porque no checklist de quem estuda essas modificações, né, tais como de cidades ou de urbanismo, a cerâmica teria que ser algo muito presente, né, parece que no Acre a gente não tem muito, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas evidências de estradas, de construções na paisagem, né, das estruturas de terra, a gente não tem algo assim que confirme de fato, né? Olha, isso aqui é realmente urbanismo, né? Como se tem dito e tal, embora alguns arqueólogas prefiram chamar, né? De cidades antigas ou urbanismo. Eu tenho um pouco de cautela com isso, assim, né? Mas eu gosto da ideia, eu acho que é muito boa, assim, para falar. Eu acho que a gente tem estradas suficientes para falar disso, assim. Até porque é algo novo, né? Não foi tão bem estudado, ainda estão descobrindo cada vez mais. Inclusive,
é um pouco mais difícil estudar a arqueologia aqui, principalmente pela questão climática, né, que atrapalha bastante alguma parte dos estudos. Então, mas bem respondida. O interessante da gente imaginar como uma cidade, né, algo urbano, assim, dessas estruturas de terra, né, pensando os geoglifos, seria imaginar que seria uma cidade de terra e palha, né? Não teria pedras, né? Não sei se vocês já se depararam, já ouviram falar que aí no leste do Acre não tem pedras, não tem fontes quando eu trabalhava na Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, eu ouvia os engenheiros falando, né, que era difícil construir prédios aí em Rio Branco porque não tem um embasamento rochoso, né? E a mesma coisa é para os povos indígenas no passado. Aí eles não tinham pedras para construir, né? Mas isso não quer dizer que era uma falta, né? Então eles construíam com a terra, né? E com a palha esses lugares. Então seria uma cidade de terra e palha, né? Enfim, uma possibilidade. E essa ausência de... E é engraçado o tanto de machadinha, né, que se acha nas aldeias, nos roçados. Vem tudo de fora. Pois é, e acha muito, né? Tipo, os Runicuim acham muito, os Manchineri acham também. Ali no Juruá, eu acho que já né? tem, né? Ali no Juruá, a gente já tem essa formação, né? Que fica próximo da Serra do Moa para lá, isso, né? Mas nessa parte... mesmo aqui... Não tem, né? Mesmo a turma Runicuim que está no Purus, ou os Manchineri Jaminal que estão no Iaco, e eles encontram as machadinhas sempre muito gastas, e eles falam, olha, essa aqui o parente usou até acabar, olha aqui, tá só o restinho, né? Porque eles imaginam como é que ela era inteira, imaginam que ela foi usada até esgotar, ou seja, era um recurso que chegava de longe, então devia ter um valor, né? O pessoal devia usar muito, imagina. Sim. Mas... o interessante desses materiais líticos é justamente isso. Alguns que foram encontrados nos geoglifos, a gente já consegue apontar que vieram de fora, porque não tem, né, esse tipo de matéria-prima. E essas estradas, como a Larissa disse, né, essas estradas que conectam lugares, na verdade também devia ser uma grande rede, né, de trocas, de encontros, né? Sim. Ou seja, a impressão que a gente tem de um isolamento, de uma insularidade desses lugares é um resultado da violência da colonização, né? Antes da colonização, essas pessoas circulavam, trocavam, brigavam também, né? Faziam suas guerras, seus conflitos, mas era, enfim, você tinha uma rede, né? Uma grande rede, né? Que se estendia e tal. Isso é muito bonito de descobrir. E continua também. com os varadouros, né? Isso continua na história da borracha, né? Com esses varadouros, que eu acho que é parte disso. Que aí vem o caso do seu artigo sobre o caminho do Labre, né? Francisco, passa para o próximo, então. Ai, perfeito, tô amando, muito interessante esse tema. Bom, aí agora, a próxima pergunta é da Samina, então pode falar. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu peço perdão se sair algum ruído, porque eu moro num local super agitado, a galera... Enfim, na sexta-feira a galera já tá assim. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui contigo, trocando essas ideias sobre arqueologia. A minha pergunta é: quais são as contribuições que os estudos arqueológicos feitos no Acre trazem para desfazer esse mito de uma Amazônia intocada ou vazia antes da chegada dos colonizadores? Legal. Sua pergunta boa, hein? Muito bacana. Eu acho que é muito legal essa história do Acre, né? Porque é um dos últimos lugares que foi colonizado, assim, na Amazônia, né? Enquanto muitos lugares já tinham sido muito explorados, né? Nos séculos 17 e 18, o Acre só começa a ser invadido na segunda metade do século XIX, né? Com o primeiro ciclo da borracha, né? E aí tem Manuel Urbano, né, que talvez alguns de vocês conheçam, o Coronel Lábrea, né, que deu o nome da cidade de Lábrea ali, no Rio Purus. Enfim, uma série de empreendimentos, né,
coloniais começam a surgir na região. Eu acho que o Acre, ele se apresenta justamente, né, a forma como as populações indígenas ocupavam nesse momento que os colonizadores chegam. Eu acho que não era tão diferente assim do que a gente tem encontrado no registro arqueológico, né, com essas estruturas de terra. Então, havia ainda assim muitas aldeias, né? Até hoje a gente tem nesse registro muito legal assim das terras indígenas do Acre, né? Quando a gente olha para o mapa das terras indígenas, a gente vê nessa parte oeste do Acre, né? Do Juruá, do Purus, né? Diversas terras indígenas, principalmente dos Runicuim, né? Mas também das populações Arawak, como os Manchineri, os Apurenã estão um pouco mais no Amazonas, né? Mas, de fato, como o professor Marcos falou, todos esses povos estavam interligados no passado ali, né? E meio que, durante essa colonização, né, desse processo, se visualiza isso, né? Essas trocas, né? Essas relações que essas populações indígenas tinham umas com as outras. E aí, é claro que tem um impacto muito grande, né, disso tudo, né, com doenças, né, correrias, que era o processo de perseguição aos povos indígenas, né, que a empresa seringalista fazia, e que muda completamente esse quadro, né, mas que é muito evidente para a gente, assim, na arqueologia, que esses diversos padrões de assentamento que a gente tem visto, né, de estruturas de terra, sejam geoglifos ou essas outras aldeias com montículos, aterros, né, que as populações construíram, são as construções que essas populações viviam ainda na época do contato, né, no século XIX. É claro que era muito maior, né, tinha muitas pessoas, né, era uma densidade muito maior a população do que no século XIX e início do século XX. Mas não era muito diferente assim, o quadro de diversidade, né? Eu acho que era as populações falantes de línguas pano, né, falantes de línguas arawak, eram predominantes nessa área, talvez de línguas arauá também, né, que são bastante conhecidos, estavam, né, vivendo nesses lugares, mantendo relações, né, e que talvez seja uma tarefa nossa, né, na arqueologia, assim, em diálogo com a história, com a antropologia, com a linguística também, né, assim, que, como o Francisco falou até, né, é interessante conhecer essa arqueologia, mas a antropologia e a arqueologia já caminharam juntas, assim, caminham juntas até nos Estados Unidos, considera até hoje, né, a antropologia dos 4 campos, né, mas que nesse diálogo interdisciplinar eu acho que é interessante, assim, né, para a gente olhar, né, o que, né, antes e depois desse processo colonizatório, né, do século XIX, assim. Claro que a realidade é muito diferente, mas tem muitas continuidades, assim, eu acredito, né. Acho que uma delas é olhar justamente as populações atuais, né, como as populações construtoras, né, dos geoglifos e das demais estruturas de terra. O que é muito difícil também, porque em algumas interpretações arqueológicas, muitas vezes acaba se distanciando, né, procura um distanciamento dos grupos atuais com as coisas do passado, né, mas eu acho que a gente precisa se esforçar para ver essas continuidades. Eu acho que é possível. O Acre é um lugar excepcional para isso, assim, por conta dessa colonização tardia, né, e desses processos de continuidades que parecem relativamente claros, né, assim, como eu acho que as estradas, né, os varadouros é um deles, assim, que esses caminhos que, né, foram construídos na floresta. Acho que é por aí, assim. Massa, obrigada, professor. Valeu. Perfeito. Ai, antropologia e arqueologia do Acre fazendo sucesso nas perguntas. Então, bem como colocado pela Samina, né? Agora vamos para a próxima aluna, para a próxima pergunta, que é a da Lohana. Pode falar, Lohana.
Olá, gente. Muito boa noite. Gostaria de agradecer ao professor Cleverson por auxiliar a gente, né, nessa atividade muito importante para a gente trazer a perspectiva, né, dos estudiosos sobre o assunto. A minha pergunta é: como as diferenças entre os tipos de cerâmicas que foram encontrados, né, nos geoglifos e nos montículos podem indicar mudanças nos usos sociais e simbólicos desses espaços ao longo do tempo? Essa pergunta, ela foi uma das que primeiro veio assim na minha mente, porque pelo que eu vi no artigo, as cerâmicas decoradas dos geoglifos, elas pareciam estar ligadas a eventos especiais, ritualísticos, enquanto as mais utilizadas, elas mostravam atividades do dia a dia, do cotidiano. Então, eu queria entender como que essa diferença ajuda a interpretar as transformações desses espaços ao longo da história. Legal, valeu. Então, esse trabalho, ele é bem recente, assim, foi uma coisa nova para mim também. Eu tive a oportunidade de visitar a Fundação Elias Mansur por conta das coleções dos geoglifos que estão depositadas, né? Desde as pesquisas da professora Denise Chan, junto com arqueólogos finlandeses, né? Mas pouco sobre essas cerâmicas foram publicados, assim, né? Sobre análise, né? Sobre as reconstituições possíveis, né? Porque a gente encontra as cerâmicas nos cacos só, né? Pequenos fragmentos, né? Então a gente tem esse trabalho de reconstituir as vasilhas para entender elas como um artefato inteiro, né? E o pouco que se sabe sobre os geoglifos do Acre, sobre a cerâmica, sempre foi associado nessas pesquisas com uma questão de uso cerimonial, né, dos recintos, dos geoglifos. E aí a ideia é de que os geoglifos, né, como lugares cerimoniais, seriam como uma espécie de praça, né, um lugar público, né, em que as pessoas se reuniam nesses lugares, né, bebiam muito, né, caxiri, né, bebidas fermentadas, talvez, e depois esses artefatos eram quebrados nesses lugares, né, a gente não sabe se proposital ou não, mas é comum, né, onde se usa os artefatos, é comum que eles se quebrem, né, vasilhas, enfim. E aí, posteriormente, eles eram varridos, né, e ficavam depositados ali. Então, pela quantidade também de cerâmicas, né, que geralmente são poucas, né, comparado aos contextos amazônicos, sempre se interpretou os geoglifos como lugares cerimoniais, né, e sempre a gente acabava conhecendo mais as cerâmicas decoradas também, né, que é um tipo de decoração que pode ser tanto aplicada diretamente na superfície, né, como se utilizasse algum espinho, né, e fizesse alguns incisos, né, como a gente chama, que geralmente são desenhos geométricos muito parecidos com os próprios geoglifos, né, com as formas, ou também poderia ser uma pintura aplicada na superfície, né, que é uma pintura, inclusive, com mais de uma cor, que a gente chama de polícroma, que, inclusive, existem tradições, né, técnicas que relacionam esse tipo de produção a alguns tipos de artefatos antigos, né, enfim. Então, a gente tinha essa ideia de que as cerâmicas dos geoglifos, elas eram de uso cerimonial. Mas, como eu falei, além dos geoglifos, tem outras estruturas de terra, né? E essas outras estruturas de terra, elas são mais recentes do que os geoglifos. É como se elas fossem de populações... elas são de populações que vêm depois dos construtores de geoglifos, né? Mas que a gente não sabe se são os próprios povos que construíram os geoglifos, né? Ou se são outros povos que chegaram posteriormente, né? Enfim. E nessas outras construções existem outras cerâmicas. Essas, sim, não se parecem tanto de uso cerimonial, né? De uso, vamos dizer assim, ritual, entre aspas, né? Porque elas têm algumas especificidades que são relacionadas a usos domésticos, né? Como de ir ao fogo, né? A gente viu a fuligem, né? Não sei se vocês já tiveram experiência de queimar uma vasilha de cerâmica, né? Já utilizaram uma vasilha de cerâmica, uma fogueira,
e por fora dessa vasilha, depois que você cozinha algum mingau, né, sopa, sempre cai o resto de comida, né, por fora e queima, né? Isso forma uma fuligem. E essa fuligem, ela permanece na cerâmica, né, ali impregnada, e a gente consegue inferir que essas cerâmicas elas eram de uso cotidiano, né, de uso do dia a dia, né, para cozinhar alimentos, né, enfim. Algumas cerâmicas é até possível fazer análise de fitólitos e ver quais eram os restos do que estava sendo processado ali, né, muitas vezes até de mandioca, milho, abóbora, enfim. Então, a gente tem entendido essas cerâmicas dos sítios mais recentes como de uso doméstico, né, de um uso cotidiano, assim. Mas mesmo nas cerâmicas dos geoglifos, a gente viu algumas cerâmicas que se enquadram, né, em uso também do dia a dia, né, com marcas de fuligem, tudo, né. Então, a gente está olhando isso com mais cuidado, né, mas, de fato, essa indústria mais antiga dos geoglifos, ela tem uma relação com as cerâmicas mais antigas, né, da Amazônia, né, que é uma cerâmica que é conhecida como Pocossutuba, né. Então, nessa análise da cerâmica, mais do que falar assim, das funções também, que a gente fez nesse artigo, né, que eu escrevi com outros colegas, né, ali da Fundação Elias Mansur e outros colegas da arqueologia, mais do que dizer que essa cerâmica é para uso cerimonial ou uso doméstico, a ideia era também conectar ela às tradições da Amazônia, né, dos grandes rios. Então, acho que isso foi uma coisa bem interessante, assim, porque a arqueologia do Acre também sempre foi muito pensada como uma coisa à parte, né, que não estaria tão conectada com a arqueologia do Rio Amazonas e do Madeira. E essas cerâmicas, elas se parecem muito com as tradições técnicas, né, que são encontradas nas cerâmicas dessas regiões. Então, é como se a gente enxergasse também que essas populações da terra firme do Acre, né, mantinham relações de longas distâncias com as populações indígenas dos grandes rios, né, no passado. Então, como o professor Marcos falou, de fato estava tudo conectado, né, assim, a longas distâncias. A gente poderia pensar até nos Andes, né, assim, com o Caiali também, né, que é um importante rio do Peru, a gente viu algumas relações com cerâmicas que o Leitrio, que já tinha estudado, que é um arqueólogo norte-americano que estudou as cerâmicas, né, desse rio, e, de fato, as cerâmicas do Acre têm essa relação, né, assim, voltada para todos os lados, né, então está conectada com tudo, assim. É isso. Eu estou me alongando muito nessa resposta, né, eu vou tentar ser mais breve, assim. Não, Obrigada, ótimo. Bom, mais do que respondido, né, mas, assim, muito interessante. E agora, dando continuidade, né, para as perguntas, a próxima pergunta é do Hobbes. Então, pode perguntar. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Certo. A minha pergunta, eu acho que ela vai Sim. dialogar com a pergunta da Lohana, porque pela resposta que o professor estava falando para ela, eu acho que vai ter a ver com a minha pergunta, que foi sobre a análise da cadeia operatória. E aí eu queria saber como essa análise ajuda a distinguir o uso cotidiano dos usos cerimoniais dessas vasilhas encontradas nos sítios arqueológicos. Valeu, obrigado. Nessa análise a gente vê os processos de confecção da cerâmica, né? É muito próximo assim da antropologia das técnicas do Márcio Moz, né? Ela nasce daí, essa vertente. A cadeia operatória é a cadeia de todo o processo, né, de confecção das vasilhas, desde a escolha da matéria-prima até a finalização da vasilha. Então, a gente tenta ver nessa análise, né, quais são os tipos de ingredientes que os povos utilizaram, né, na confecção das vasilhas, né,
porque além da argila, eles utilizavam adicionavam algumas coisas, né? Como casca de árvore, que a gente conhece como caraipé, adicionavam alguns minerais, né, que estão contidos mesmo no solo, ou selecionavam, retiravam alguns, enfim. Queimavam essa vasilha, né, de uma maneira muito própria, né, e também, enfim, adicionavam uma série de elementos que é um traço da maneira, né, como eles, culturalmente, da maneira como eles produziam cerâmica. Então, a gente tenta visualizar isso, né, essas maneiras próprias, né, que muitas vezes são transmitidas de geração em geração, né, que é uma maneira particular de se fazer cerâmica. Então, por mais que a cerâmica do Acre tenha essa correspondência com outras cerâmicas dos rios amazônicos, né, ela carrega algumas particularidades, né, que a tornam singular, né, como, por exemplo, o uso de caco moído, né, que é uma coisa muito particular em toda a cerâmica, né, que ocorre ao longo do tempo no Acre, que a maneira que eles reutilizavam, né, moíam os restos de cacos e reutilizavam na cerâmica, mas nessa análise a gente não vê, ela não mostra, né, como se diz, se uma cerâmica é cerimonial ou de uso doméstico, né? Essa inferência é uma interpretação da arqueóloga ou do arqueólogo que está trabalhando com essa análise. Eu fiz essa interpretação com base nos contextos, né? Então, algumas cerâmicas, elas são encontradas em contextos votivos, né, relacionados a alguma maneira proposital de deposição nos lugares, né? Os geoglifos têm essas particularidades, elas estão sendo depositadas em lugares como se fossem construídos, né, ali, varridos, né, propositalmente, ao passo que as outras cerâmicas, né, dos sítios montículos e de aterros, tem uma particularidade, né, uma relação, né, um contexto mais relacionado de fato, com atividades domésticas. Então, não é tanto da análise cerâmica, né? A análise cerâmica mostra as fuligens, né? Mostra a decoração, né? Que são atributos que a gente, de fato, a partir daí pode inferir, né? Mas a gente não depende deles, a gente depende daqueles dados da escavação, né? De uma relação com o próprio sítio arqueológico. Então, por exemplo, se eu tenho uma cerâmica muito decorada que eu encontrei, né? Uma vasilha inteira, que eu sei que era uma vasilha, né, que se parece com uma vasilha de uso ritual, ainda assim eu não posso afirmar que ela era de uso ritual, só posso afirmar se eu conhecer o contexto, né, no qual ela foi encontrada, né, um geoglifo, né, numa vala de geoglifo, enfim, teria que ser um contexto que remeta, né, a esse tipo de atividade. A mesma coisa para os contextos domésticos também, mas, claro, a análise cerâmica, né, a cadeia operatória é imprescindível para a gente entender os modos de produção e, a partir disso, também relacionar como né, interpretar se seria de uso mais doméstico ou cerimonial. Não sei se está claro. Ficou assim, muito obrigada. Valeu. Respondido, né, Robes? Bom, ótima explicação, muito interessante. E agora vamos para o meu xará, né? O outro Francisco passa. Bem, deixou por último, não foi? Mas vamos lá. De parabenizar aí o professor Cliverson pela sua contribuição com a antropologia e pelos seus estudos, né, que tem continuidade, né, a minha pergunta, eu tinha formulado duas perguntas ao longo, eu acredito que uma delas já foi respondida na pergunta da Lohane e também de Hobbes, que é sobre essas características do uso dessas cerâmicas, mas eu tenho uma também que
Baseado nos achados arqueológicos nos sítios do Acre, como podemos identificar fatores sociais e culturais nas tecnologias utilizadas na produção de cerâmicas ao longo dos tempos? Essa é a minha pergunta. Legal, Francisco. Valeu. Fatores sociais e culturais que podem ser encontrados? É isso? Isso. Então, assim, são muitos, né? Assim, a gente acaba tendo que escolher, né? Em que viés a gente vai analisar, né? Esse da cadeia operatória, né? Essa escolha, por exemplo, ela busca justamente, né? Talvez a resposta seja até um pouco parecida com a anterior. Ela busca justamente compreender quais eram os processos, né? Que estão por trás dessas confecções, né? E que isso, processos culturais, né? E que isso tem alguma implicação para entender, né, esses modos de fabricar cerâmica, de produzir cerâmica pelos povos indígenas no passado e, né, por que não no presente também, em que muitas populações ainda continuam fabricando cerâmica. Tem uma implicação muito grande, né, assim, porque tem modos de se fazer cerâmicas muito particulares, né, como eu estava falando, né, de selecionar um tipo de argila, de selecionar o tipo de... A gente chama de antiplástico, né, os outros temperos, né, que são adicionados na argila para confeccionar cerâmica. E esses temperos podem ser, muitas vezes, pode ser um osso moído, né, osso de animal, pode ser minerais, como eu comentei, areia, né, areias adicionadas à cerâmica, que é para tirar a plasticidade, né, por isso que o nome é antiplástico, porque a cerâmica, ela né, a gente brinca ali com a massinha, né, muito parecida, né, com a massinha quando a gente vai manipulando, mas quando a cerâmica queima, se ela tem somente argila, ela vai rachar muito rápido, vai se quebrar, né, então é necessário ter alguns aditivos, dependendo da argila com a qual a gente está lidando. Daí os conhecimentos tradicionais, né, eles são... nesse sentido, né, eles podem ser de alguma maneira acessados, né, por esses artefatos, né, então a gente tenta enxergar isso a partir das maneiras como que foram produzidas essas cerâmicas, né, desde os materiais que são adicionados, desde do modo como a cerâmica é preparada, né, da forma como a vasilha é finalizada depois, né, as vasilhas não são iguais, né, na Amazônia também, quando a gente reconstitui, então tem uma diversidade de formas muito grandes, e que isso tem a ver com as escolhas culturais, né, desses povos no passado, né, escolhas, né, como a gente estava falando, tanto escolhas do dia a dia, né, relacionadas com o cotidiano ali, das tarefas de se cozinhar, né, de se fazer as refeições, como também atividades, né, especiais, cerimoniais, relacionadas com festividades, né, com rituais específicos, e para isso se utiliza, né, determinadas vasilhas, né, determinados utensílios, né, para cada... E os próprios traços, né, que a gente conhece como os quenê, né, que são impressos nessas cerâmicas, né? Eles dão essa diversidade, né? Sim, então tem, vamos dizer assim, tem a assinatura, né, dos povos que fabricam, que produzem esses artefatos. Então, a gente tenta meio que caracterizar isso arqueologicamente, né? Que é muito difícil, né? Imaginem, a gente está lidando com os artefatos, mas a gente não está conversando com as pessoas que fabricaram, né? Porque, né, tem um lapso temporal muito grande. Mas a gente pode, e aí a conversa com a antropologia também, né? A gente pode também, no caso da cerâmica, né,
tentar ver isso nos trabalhos etnográficos recentes, né? Existem trabalhos etnoarqueológicos, né? Em que tem arqueólogos analisando como as populações fabricam hoje, né, no presente, alguns artefatos, né? Então, esse estudo gera uma maneira, né, de olhar a partir do presente, né, para as coisas que foram construídas, né, que foram produzidas no passado. É mais ou menos, né? Então, eu acho que o que a gente consegue dessas análises, né, eu acho que a gente consegue extrair muitas informações sociais, culturais, né, desses modos de preparar as vasilhas cerâmicas, né, de consumir, de utilizar essas vasilhas e, finalmente, né, de depositar nesses lugares, né, porque até na maneira em que as pessoas deixaram de utilizar certos artefatos no passado é importante para a gente, né, se aquilo foi abandonado num contexto arqueológico de uma estrada ou de um montículo, né, de uma casa, né, de um antigo assentamento, enfim, ou de uma praça, né, que poderia estar sendo utilizada para atividades cerimoniais. Então, a gente faz esse caminho, né, tanto dos contextos quanto da análise desses artefatos, né. Acho que não sei se eu respondi, né, se deu para a gente. Sim. Na realidade, a pergunta já vinha se respondendo ao longo do nosso debate, né? Eu meio que só quis fomentar assim, um pouquinho para a gente também estar enriquecendo mais o debate. Mas de parabéns aí pelo conhecimento da nossa região aqui, da antropologia do Acre, que tem um valor histórico significativo, né? Por ser uma das regiões que concentra muito da história do Brasil, né? E está aqui guardada, ainda meio que com ali meio que tímida ainda a exploração dessa riqueza, né? E a nossa floresta são as nossas pirâmides, as tecnologias que são usadas aqui são, elas denotam que não é de hoje que se tem habitação aqui, né? A gente já de muito tempo temos história, né, construída e temos uma arqueologia presente aqui, né? Muito bacana, né? O Acre é muito rico nisso, né? Tem muita coisa ainda para conhecer, né? Eu aprendo cada dia mais assim sobre o Acre, né? Assim, fico muito feliz assim de trabalhar nessa região. Eu acho que é muito bacana. Obrigado, Cliverson. Com isso a gente encerra então essa rodada de perguntas. Cliverson, você quer fazer considerações assim para encerrar? Alguma coisa que você acha importante chamar nossa atenção, né, no que diz respeito a esse contexto que os estudantes aqui levantaram? Achei muito bacana assim, as perguntas. Não sei, eu diria assim que procurem, né, conhecer um pouco mais sobre a arqueologia do Acre. Eu acho que tem muitas coisas aí ainda para a gente colaborar, estudar, né? Tentar dialogar com as pessoas, né, que moram, né, visitem esses sítios, né. Eu acho que tem muitos lugares assim que merecem, né, ser visitado, né, merecem ser conhecido. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem me procurar, fiquem à vontade. Eu tenho trabalhado agora no projeto Amazônia Revelada, que é do professor Eduardo Neves. Tem uma página no Instagram, se vocês tiverem interesse, né, a gente tem utilizado uma tecnologia Lidl, né, que é uma coisa muito bacana, assim. Então, a gente tem feito um trabalho, assim, bem legal, né, e eu tenho trabalhado no Acre junto com esse projeto, né. Fiz uma parte no ano passado, né, desse trabalho, e a gente tem pretensão de continuar nos próximos anos, né? Não só no Acre, nessa parte do sul do Amazonas, oeste de Rondônia também. Então, assim, se vocês tiverem interesse em conhecer esse projeto, podem acessar essa página do Amazônia Revelada, tá? Obrigado
professor, pelo convite também. Acho que foi bom. Aqui as perguntas também mostram que os alunos leram, né, sobre o assunto, estão bem familiarizados assim, com tudo. Espero poder ter colaborado, né, assim, e sigam em frente assim, com tudo isso. Acho que é muito bacana a arqueologia do Acre. A gente que agradece muito, né? Enfim, sempre que você passar por Rio Branco, dá um toque. Quem sabe a gente não pode fazer uma rodada presencial. Eu acho que para nós foi muito bom, né? A gente fecha com chave de ouro a nossa disciplina hoje, então, né? A gente não te contou, Cliverson, mas essa é a atividade meio de encerramento da disciplina. E eu Legal. acho que foi muito bem. Enfim, a gente deu uma sorte muito grande, na verdade, de você ter a disponibilidade de vir conversar conosco. Porque, de fato, fechou vários debates que a gente tinha iniciado em sala de uma maneira muito legal. Te agradecer muito e dizer que a gente está aqui também esperando. Quando você vier, dar um toque para a gente se encontrar, conversar mais. A universidade também te receber lá, né, na nossa sala e tudo vai ser muito bom para a gente. Foi um momento de grande aprendizado aqui. Eu, pelo menos, escrevi um bocado aqui no meu caderninho. Que bom, hein? Valeu.